Olha só que curiosidade interessante, né? O pessoal descobriu que a ONU não serve para nada. Meu amigo, a ONU não serve para nada mesmo. Eu falei para vocês, se a ONU servisse para alguma coisa, a Rússia não teria invadido a Ucrânia. No momento que a Rússia invadiu a Ucrânia, acabou, não tem motivo. Porque, cara, foi uma invasão que não tem como justificar de forma alguma, né? Os outros conflitos que você teve, do Afeganistão, do Iraque, coisa e tal, assim, são conflitos ruins, né? Teve invasão. Eu, por exemplo, fui contra a invasão dos americanos no Iraque, coisa e tal. Mas a verdade é que, né, tinha-se uma sombra de dúvida ali. O Saddam Hussein diziam que ele tinha arma de destruição em massa, né? E talvez tivesse mesmo, né? Agora, no caso da Ucrânia e da Rússia, não tinha nenhum motivo. Todo mundo sabia que o Putin queria invadir por pretensões imperialistas, por ele achar que a Ucrânia tem que ser parte da Rússia e não querer respeitar a vontade do povo ucraniano. No momento que a ONU aceitou esse troço e não conseguiu fazer nada, a ONU mostrou que não serve para nada, não vale o cafezinho que é servido lá. Tu já parou para pensar o quanto de cafezinho que é servido na ONU à toa? Cara, vende o prédio, vende a porra toda, transforma em apartamento, né? Vende aquela merda toda lá, desliga a eletricidade, não fica gastando café com esse pessoal. Inútil, inútil. Do primeiro ao último funcionário da ONU são inúteis. Vai trabalhar com alguma coisa, vai vender batata, vai fazer alguma coisa da vida de útil para tentar melhorar o mundo, ao invés de ficar perdendo tempo naquela coisa da ONU. No momento que a Rússia invadiu a Ucrânia e a ONU não pôde fazer nada, decretou-se o fim da ONU. A ONU já acabou. Se você acha que ainda existe um negócio chamado ONU, você está enganado. O que tem lá é um fantasma prestes a acabar. Agora, o engraçado é isso. O pessoal do Lula aqui dizendo que, ai, porque não sei que lá, América Latina sem poder de reação. Vai fazer o quê, meu amigo? É exatamente, esse pessoal estava com uma ideia de que não estamos num mundo que o Lula está certo. E não está. O Lula está errado, mesmo no mundo atual, mesmo na ONU. Né? A ação militar na ONU mostra, a militar na Venezuela mostra a incapacidade global de impor limites a Trump. Como assim a Trump? Não era, o Putin não é problema não, né? O Putin invadir outro país não é problema não. O problema é o Trump, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é um absurdo esse pessoal tá reclamando do Trump quando não falaram nada do Putin, absolutamente nada do Putin invadir a Ucrânia. E mais do que isso, né? Mostra realmente qual é o ponto dessa história. O movimento comunista global, né? O movimento que queria instalar a nova ordem mundial comunista no mundo inteiro a partir da ONU, fez água e nunca mais vai voltar. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Fraudão do Lula tá vazando pelo ladrão, Juiz de Fora vive na vanguarda do atraso e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa maravilhosa, né? Os esquerdistas, eles têm essa visão do mundo hierárquica. Eles acham que o mundo é uma grande hierarquia, que sempre você pode chorar para o papai sendo o nível acima da hierarquia, né? E aí, não porque o Lula não sei o que lá, se não tiver um problema, a gente chora para a ONU, né? Seria o nível acima de país e coisa e tal. Não existe isso, cara, não tem isso. O mundo são entidades separadas. Eu já falei para vocês, o mundo vive num ancapistão, né? A gente já vive no ancapistão. Algumas pessoas falam assim, mas o ancapistão é uma coisa utópica que nunca vai acontecer. Meu amigo, a gente já vive no ancapistão, cara. Nós estamos no ancapistão neste exato momento. Não tem esse negócio, não. O vídeo que eu falo sobre isso lá no Ancapsu Classic é esse vídeo aqui, ó. Quais serão as fronteiras do ancapistão? E aqui eu explico por que a gente já vive no ancapistão. A ONU, na verdade, ela não tem o poder de coação sobre os países. Os países entre si, se você entender os países entre si, eles funcionam exatamente como um ancapistão. Nenhum tem poder sobre o outro, a não ser o poder da força bruta e o poder da autodefesa. Eles podem fazer acordos voluntários entre si, como qualquer pessoa no ancapistão pode fazer acordo voluntário entre si, né? E é isso, é assim que funciona. A justiça é feita com base num juiz escolhido, uma terceira parte escolhida. Então, é exatamente, o mundo já funciona como um ancapistão e já funciona, há muito tempo. Na verdade, nunca funcionou de nenhuma outra maneira que não fosse um ancapistão. Quem acha que existe alguma coisa diferente do ancapistão por aí, está errado. A única coisa que vai mudar entre a nossa situação atual e o mundo daqui a 20, 30 anos é justamente a força dessas entidades chamadas estados, que vão diminuir muito a força delas. Mas vai continuar tudo do mesmo jeito, vivendo todos nós no ancapistão, né?
Mas aí, o comunista, ele tem esse sonho, ele quer um governo global. O Lula já falou isso. O Lula aderiu a uma iniciativa da OMS controlar os países em momento de pandemia. Já parou para pensar nisso? O risco que é isso? Basta um maluco na OMS dizer que a gente está com uma epidemia de notícias falsas. E pronto, temos que controlar todo mundo para acabar com a epidemia de notícias falsas. É um risco enorme isso, mas é o que o Lula quer. O Lula quer um comunistão, ele quer um grande soviete central que controla os países, que cada um faz as coisas de acordo com a ordem de cima e não sei o que lá. E aí, olha só, silêncio de Lula, horas após o ataque, revela a América Latina sem poder de reação, nem mesmo diplomática. Vai fazer o quê? Olha só, é o problema. O Lula, ao não condenar o Maduro abertamente, perdeu toda a capacidade diplomática no mundo. O Lula é um idiota. O Brasil, o Itamaraty brasileiro, é outro idiota. Devia ser fechado essa porra. Demitir todo mundo, do primeiro ao último. No momento que esse pessoal aceitou a ordem do Lula de tentar proteger o Maduro, dizer, não, porque soberania, soberania. Todo mundo sabe que o Maduro fraudou a eleição. Não tem nenhuma pessoa com dúvida sobre a fraude na eleição da Venezuela. No momento que o pessoal, não, teve fraude, mas tem que deixar o povo de lá resolver sozinho. Não podemos interferir. Soberania, soberania. No momento que fizeram isso, meu amigo, se queimaram completamente. Por quê? Porque aquilo que eu falei para vocês, o Lula está indignado, dizendo que não, que inaceitável, e não sei o que lá. Mas você acha que a Europa vai falar alguma coisa? A Europa já falou, não, o Maduro é legítimo mesmo. Só pediu para o Trump não exagerar. É isso aí. Valeu, Trump. Resolvido o problema. Na América Latina, Argentina, Bolívia, Equador, Costa Rica já avisaram que são a favor dos Estados Unidos, que acham que está certo. Costa Rica não, desculpa, El Salvador. Já avisaram que estão do lado dos Estados Unidos, que acham que os Estados Unidos fez o correto, que é isso daí. Eu acredito que outros países vão se unir nessa coisa. O Paraguai também falou isso. Ou seja, na verdade, o Brasil foi isolado. O Brasil, defendendo Maduro, ficou só o Lula, Gustavo Petro e a mulher do México lá, a Chimbal, lá do México. Só ficou esses três. E acabou, meu amigo, não tem mais... Ah, não, Cuba deve ter também criticado, né? Mas Cuba, quem se importa com Cuba? Né? Cuba nem existe mais. A Rússia também defendeu o Maduro, é lógico. O Irã defendeu o Maduro, é lógico. A Coreia do Norte defendeu o Maduro. Só a galera do eixo do mal que ficou nessa porcaria, né? E aí, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Houve uma época que a expectativa da esquerda aqui no Brasil era o seguinte, não porque a gente pode peitar os americanos, porque qualquer coisa a gente corre para o soviético. A gente vai lá para a União Soviética, né? Na época da Guerra Fria era isso. O pessoal via os Estados Unidos e a União Soviética como mais ou menos equivalentes, né? Em termos de força. Então, se os Estados Unidos fizerem alguma coisa que a gente não gosta, a gente chora para os soviéticos. Acabou, meu amigo. Olha a Rússia se destruindo lá na Ucrânia. Se destruindo, a Rússia não consegue fazer mais nada. As armas que a Rússia mandou para a Venezuela não serviram para porra nenhuma. Por quê? Porque a Rússia está destruída, cara. A Rússia não tem mais nada, não tem mais força nenhuma. E a China tem muita boa vontade também, mas ela não está tão interessada assim nesse negócio. E mais do que isso, a China, ela depende dos Estados Unidos. Diferente da Rússia, que a fonte de riqueza da Rússia é o petróleo. Então meio que a Rússia ela pode peitar os Estados Unidos, porque a fonte de riqueza dela é um mineral, né? A China não pode, porque a China não tem muitos minerais, né? Tem terra rara, essas coisas, mas isso é pouca coisa. A grande vantagem que a China tem econômica é o comércio. E quem faz comércio, meu amigo, não pode peitar a guerra, não pode fazer isso, né? O Lula queimou a diplomacia brasileira ao ficar ajudando o Maduro e queimou ainda mais, porque continua ajudando o Maduro ao criticar os Estados Unidos, né? Então continua aqui essa história. Itamaraty ainda apura a situação de Caracas, não sabe o que vai acontecer, né? Não sabe o que fazer. O Itamaraty diz que ainda está apurando os acontecimentos para ver o que vai fazer. E, infelizmente, uma das primeiras manifestações da região veio do Milei, que comemorou o ataque exaltando a liberdade. E é verdade, porra. O Maduro era um ditador que estava oprimindo o povo dele. O Milei fez muito bem, na verdade. Eu já falei sobre o vídeo do Milei num outro vídeo hoje mais cedo. Realmente lindo de morrer o vídeo do Milei sacaneando o Lula. Tá sacaneando o Lula mesmo, né? Ou seja, o pessoal não sabe o que fazer. Repara, eles esperavam que se os Estados Unidos atacassem a Venezuela, que todo mundo iria condenar os Estados Unidos. Não, porque o Trump está errado, invadiu a Venezuela. Ninguém condenou, meu amigo. O Maduro não é legítimo, ele não é um presidente legítimo da Venezuela. Ninguém condenou o Trump. Então, ou seja, o Mauro Vieira está calado, não sabe o que fazer, a Rússia não sabe a Rússia não tem o que fazer, vai fazer o quê?
Ah, vai lançar bomba atômica? Não tem coragem de lançar bomba atômica na Ucrânia, vai lançar bomba atômica nos Estados Unidos? É um tigre de papel a Rússia, não serve pra porra nenhuma aquilo ali. E, aqui, ou seja, o pessoal do PT, da esquerda, descobriu que o sonho dourado deles, do grande comunistão global, está se desfazendo. Lindo de morrer, né? E aqui o resto do pessoal reclamando também que não, que a ação militar na Venezuela mostra a incapacidade global de impor limites a Trump, diz especialista. Especialista certamente um esquerdista descarado completamente, né? Aqui, ó, a questão principal do ataque dos Estados Unidos à Venezuela nesse sábado é que a ação militar mostra que, do ponto de vista sistêmico, o mundo foi até agora incapaz de colocar qualquer tipo de freio ao governo Trump, diz o Carlos Frederico Coelho, professor de Relações Internacionais da PUC. Esquerdista, certamente. Esse pessoal não reclamou em nada quando o Putin invadiu a Ucrânia. Não, porque o Putin, veja bem, porque ali tem uma briga dos dois lados que tem que ver. Não, não tem briga dos dois lados, coisa nenhuma. Teve uma invasão cruel, uma invasão sem nenhum motivo da Rússia contra a Ucrânia. O Putin tinha que ser execrado por todo mundo por conta disso. O Lula preferiu, não, que eu vou conversar com o Putin na mesa do bar, que a gente vai sentar e conversar e vamos resolver o problema e não sei o que lá e coisa e tal. Nesse momento, meu amigo, a ONU não serve mais para nada. A ONU já acabou, essa OEA já acabou, não tem mais nada que consiga parar ninguém, na verdade. Mas não foi por causa do Trump, foi por causa do Putin. Esse pessoal da esquerda deu corda para o Putin, porque o Putin bonito, o Putin legal, o Putin formoso, o Putin vai ajudar a gente. O Putin se fudeu. Eu estou te falando para vocês, o que mudou o mundo foi a Ucrânia. Porque se a Ucrânia tivesse caído fácil para o Putin tinha tomado a Ucrânia, tinha continuado com a força de ser o grande polo de resistência aos Estados Unidos e continuaria forte nesse momento. E aí, quando os Estados Unidos invadissem a Venezuela, ia todo mundo falar: Putin, ameaça os Estados Unidos, Putin, porque olha só lá, olha só, eles invadiram a Venezuela, não pode. Muito embora o Putin tenha invadido a Ucrânia, né? Só que o Putin invadiu a Ucrânia e se fudeu completamente. Aí agora está demonstrando a fraqueza, ninguém mais confia na Rússia. A China não vai fazer nada, porque a China sabe que se agora resolver brigar muito forte com os Estados Unidos, toma no cu pela questão das importações, do comércio, né? Então essa é a situação no final das contas. O pessoal descobriu que o sonho dourado do comunistão deles não vai funcionar com essa coisa. Olha que lindo, né? Muito em parte devido à Ucrânia, em parte também devido à informação descentralizada e distribuída. É o que eu falo para vocês. Isso tira força dessas organizações hierárquicas. Houve uma época que essas organizações elas eram mais fortes. Elas não são mais agora. Então essa é a situação, né? Tá todo mundo chorando na esquerda que não consegue ver a solução para isso. Vão reclamar, vão fazer várias notas muito duras, criticando Trump, que absurdo, não sei o que lá. E aí? Vai lá, Lula, declara guerra aos Estados Unidos, Lula. Vamos ver quantos segundos dura. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.